29 minutos agora, vamos para a nossa segunda entrevista do dia de hoje. Nós estamos recebendo aqui o professor Rafael Saviolo Moreira, ele que é professor do curso de medicina em anatomia humana lá da Unifeb e também coordena o programa de doação de corpos. E é sobre esse tema que nós vamos falar agora com o professor, que é um tema que eu particularmente acho muito curioso, né? Aliás, quando fala assim, doação de corpos, como é que é isso? Tá sobrando uns corpos aqui, vamos doar, quem é que tá querendo? Não, gente, não é nada disso, né? Eu até tava falando aqui pro professor que a minha primeira experiência em contato e é uma curiosidade que muita gente tem, em ver um corpo foi eu tô com 46 anos, vamos botar aí uns 30 e poucos anos atrás, viu, Matheus? Na Univale, onde a gente fez com a escola na época lá uma visita técnica na aula de ciências e eu fiquei maravilhado com o que a gente viu lá. Eu tenho certeza que muita gente, muita criança, muito adulto tem essa curiosidade. Professor Rafael, tudo certo? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Valdemiro, Matheus, Anderson, boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto e explicar um pouquinho mais a todos. Agora vamos esclarecer então, não é nada de doação de corpos que fica, não, quem quiser pode pegar, não é nada disso. Não, o que é o programa de doação de corpos? Tira da brincadeira, professor. Certo. Bom, o programa de doação de corpos, ele é um programa amparado por uma lei federal, que o artigo 14, né, da lei do Código Civil, ele permite que a pessoa faça a doação do seu corpo para uma instituição para fins de pesquisa e ensino. Então, o que acontece? Hoje a gente teve um crescimento exponencial no número de escolas médicas no Brasil. Hoje nós somos 495 escolas pelo Brasil. E é uma necessidade para o aluno que ele possa aprender realmente no corpo humano. Apesar de a gente ter uma estrutura espetacular, com tela de 70 polegadas, com aplicativos, touchscreen, nós temos modelos, vários e vários modelos. Quando o aluno tem o contato com o cadáver, com o corpo, acaba sendo diferenciado. Por quê? Porque primeiro estimula ele a entender a finitude da vida. Que ele precisa, como médico, ele vai entender isso e tratar isso com o maior respeito possível. Então, dentro desta característica da lei, certo? As universidades criaram esses programas, junto com a coordenação do curso de medicina, junto com a reitoria da Unifeb, e a gente tem isso já agora formalizado assim. Certo? Então, a pessoa que tem esse desejo altruísta e fala assim, não, eu vou morrer, mas eu não quero ser enterrado, eu não quero ser cremado, eu quero servir ainda ao estudo, à pesquisa, ela pode entrar em contato, né? E a gente tem os trâmites legais para isso. Então, quando eu ficava imaginando que um programa como esse seria, por exemplo, uma situação de alguém que, vamos pegar uma pessoa em situação de rua, por exemplo, a pessoa morreu, não tem parentesco, não tem nada, mas não, eu, Valdomiro da Mota, posso me inscrever então para ser alguém. Pode, nós temos a lei 8.501 é uma lei que define a doação dessas pessoas em condição de rua, que não tem um parente, que não tem né, a gente chama do indigente. Então, isso a Secretaria de Segurança Pública organiza todo esse trâmite, há convênios da universidade com a secretaria, e ela faz essa distribuição e esse manejo. Só que tem um outro lado, que são as pessoas que querem, por exemplo, eu tenho um paciente meu, eu sou cirurgião dentista, e ele diz para mim, nossa, Rafael, ele sabe que eu dou aula para o curso de medicina, eu queria me doar. Eu falei, não, claro, tem a possibilidade. Então, realmente, semana passada recebemos também de Coabiruba o pedido de um senhor que entrou via site, né? Até deixar para os ouvintes, nós temos no site unifeb.edu.br, na aba serviços, tem lá um link, né? Como o programa de doação de corpos. Tem todas as informações. Entrou em contato conosco, faz toda a documentação e aí, no momento, né, de eventual falecimento, a família nos avisa. E a universidade toma todos os processos para poder levar ele. E gostaria de deixar bem claro que esse é um processo completamente reversível. Então, qualquer pessoa que tenha esse desejo, hoje eu quero, Valdemiro, você quer doar? Tudo bem, vamos lá. Está aqui os documentos, isso é registrado em cartório, isso é registrado no nosso sistema. Beleza, você veio a falecer. Ou antes de você falecer, você fala assim, poxa, eu não quero mais. Não tem problema nenhum. Simplesmente você pode nos ligar para avisar
entendeu? E tá tudo certo, não tem problema. Ou você veio a falecer e a família não quis. Sim. A última palavra é da família. É da família, né? Sim. O respeito, né? A gente trata isso de maneira muito séria. O respeito ao desejo da família. Eu até ia perguntar sobre isso, né? Oi, Anderson. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque às vezes a pessoa ela tem o desejo de fazer essa doação, mas chega na última hora, a família, por exemplo, até no próprio velório, né? Enfim, Isso. acaba dizendo, não, a gente não vai mais. Mesmo ali no momento do velório, pode. Pode, a qualquer momento. E ela tem que ir no cartório. Não, ela não só precisa- comunica a gente. só comunicar. Ela não precisa, ela não tem que ir lá no cartório. Aquele pra papel não- já não vale mais, né? Isso, ela não tem que falar assim, agora eu tenho que fazer um documento, botar em cartório para Não, isso é uma questão consensual, assim. A gente vai ligar, porque eles vão ter que fazer todos os procedimentos legais e nos avisar. Então, simplesmente, se a família não nos avisar, nada é feito. Até uma dúvida que eu tenho, depois de Por passar para o favor. Matheus, por exemplo, a pessoa faleceu, né, o corpo foi doado para a instituição. Certo. O nome da pessoa vai ser sempre lembrado lá na hora da análise ou não? Ou ali não. Não. É assim, a pessoa faleceu, vem ao laboratório. Sim. Né? A gente recebe, faz todos os procedimentos para a conservação do corpo, tá certo? Tem tudo isso arquivado e isso permanece arquivado. Não fica lá o nome dele. Não fica nenhuma dizer, ó, esse aqui é o exposição. fulano tal. Não fica nenhuma exposição, ninguém sabe, entendeu? E lembrar também, a questão de nós termos os corpos para o estudo e pesquisa é bem para essa finalidade. Então, não é autorizado você assim, por exemplo, eu quero ir lá ver um corpo. Não é um museu, não é uma exposição. A gente tem um alto grau de preocupação com a privacidade. Então foi uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas falam, mas será que eu vou ficar aparecendo, né? Como é que você... Não, isso é tudo muito bem guardado. Então, professor, e até para explicar para a comunidade, que eu acho que deve existir muito tabu ainda e muito até Sim, preconceito, né? Matheus. Porque realmente se precisa ter esse corpo para esses estudantes, esses acadêmicos, tentar entender melhor, porque daqui a pouco eles vão estar na sala de cirurgia e talvez não vão saber lidar. Como explicar isso para a comunidade, para ela quebrar esse tabu? Opa, realmente precisa dessa doação, que infelizmente ela acaba batendo nessa barreira ainda. Isso, Aí, Matheus, uma ótima pergunta. A gente entra num quesito que eu sempre deixo claro, que é uma condição altruísta, é uma condição de desejo da pessoa, né? Tem pessoas que vão achar que não deve, está tudo certo, mas elas com certeza vão precisar um dia daquele cuidado daquela pessoa que nesse momento foi aluno e lá na frente vai ser um cirurgião, vai ser um clínico. O que acontece é que hoje em dia se tenta pensar que aplicativos, né, modelos podem resolver tudo. Só que quando os alunos conseguem estudar realmente em corpos, eles aprendem uma coisa que é muito legal do ser humano, que se chama individualidade. Então, eu como professor, acho sensacional quando eles podem ver, assim, por exemplo, você está estudando um fígado, o meu fígado vai ser grande, o do Anderson é menor, o seu é médio, tem uma posição um pouco para lá, um pouco para cá, e eles perguntam, mas por que esse é diferente desse? É nessa fase quando eles saem do estudo de modelo e vão para o corpo, porque daqui a pouco eles vão estar inseridos nas unidades básicas de saúde, dentro do hospital, no pronto-socorro, e eles vão ter que palpar um paciente, vão ter que aferir a pressão em diferentes corpos, entendeu? E essa possibilidade de você ver o diferente, de ver profundidade, de textura, de posição, isso já justifica a necessidade da gente ter os corpos. Eu tenho uma dúvida, professor. O corpo ele tem que estar com todos os órgãos, porque às vezes o paciente ele tem só um Doador, rim. isso. Doador. Não há necessidade. Muito bom. Por exemplo, o paciente ele veio a falecer e ele é doador de órgãos. Não tem problema nenhum. Ele pode doar córnea, ele pode doar coração, o pulmão, o fígado, o rim, e depois o corpo pode ser endereçado à universidade. Por quê? Porque a gente aproveita ele, tem muita coisa para a gente estudar. Então, faltar um coração, faltar um rim, não é nada que prejudique como a gente pode utilizar esse corpo para o ensino da anatomia. Porque a gente tem vários sistemas. Tá? Então, por exemplo, tem o ósseo, o muscular,
tem o cardíaco, tem o nervoso, tem o digestório, né? Então, o urinário. Então, não tem nesse aqui, mas no outro vai ter. E todo o corpo é único e todo o corpo nos ensina alguma coisa. Professor, até para o pessoal saber quanto tempo que esse corpo vai ser, ele acaba sendo utilizado pelos acadêmicos, porque não, ele deve ter um tempo útil para ser usado, né? Porque passando de um tempo não consegue mais conservar, né? Sim, mas assim, é perto de uns 15 anos. 15 anos? Sim. Porque o que acontece? Ele fica conservado, né? E aí há um cuidado extremo na sua manipulação. Tá? Então ele pode ficar por muito tempo sendo utilizado, tanto para o ensino, quanto para pesquisa também. Olha, eu me surpreendi, eu achei que não era tanto tempo assim. Eu queria falar 1, 2 anos, até pensei. Então, assim, essa ideia não ir, né, a doação, ela não significa que a gente vai desmontar o corpo. Sim. Sabe? Você prepara ele para o estudo e ele permanece. Aí pode ser uma pergunta muito boba, viu, professor? Nenhuma pergunta boba. Ele fica congelado, como é que... Isso. Bom, ele fica no formol ou numa outra técnica que nós temos, que é a glicerinização, que é uma técnica que diminui um pouco os odores, entendeu? Então ele fica numa textura um pouco diferente, ele não fica maleável, mas isso é uma solução conservadora. E aí não tem nenhum processo de degradação desse tecido. O acadêmico, ele leva um susto, professor, quando ele chega no corpo e vê, ele já está acostumado. Porque uma coisa é você ver na tela e trabalhar ali com os manequins, algo do tipo. Mas e quando chega no corpo, qual é a reação desse acadêmico? É Matheus, né? Isso. Matheus, na maior parte das vezes, não, porque a gente primeiro prepara os alunos, a gente sempre avisa do respeito, do cuidado. Sim. E as pessoas geralmente elas acham que o corpo por estudo é parecido com aquele corpo que, por exemplo, ela viu que morreu, está morto na rua, alguma coisa, né? Então, tem uma diferença muito grande, porque você tira essa característica, assim, não tem sangue, tá certo? Não tem sangue, o corpo é cuidado, não tem pelos, a gente faz a tricotomia, né? Então, não tem essa característica que, assim, parece que realmente uma pessoa está morta aqui, tá? É bem menos, digamos assim, impactante. Porque né, se a gente passar, até eu mesmo, se eu passar por aqui e ver alguém que sofreu um acidente e estiver ali, eu não vou me sentir bem. Sim. Mas tu tens um outro contexto, né? Uma outra situação, e lá eles estão lá para estudar. E ele sabe que quanto mais ele estudar aquele monte de estruturas, aquela quantidade de estruturas que tem ali, mais fácil ele vai poder passar para as outras fases. Nesse trabalho ele está olhando ali o corpo por dentro, podemos dizer assim, sim. Pode aparecer uma nova pesquisa também, né? Porque, querendo ou não, ele está vendo algo diferente do que ele está lendo normalmente, né? Com certeza. Por exemplo, nós temos muitas vezes variações vasculares. Então, a gente tem no nosso corpo artérias e tem veias, né? As artérias saem do coração e muitas vezes tem artérias passando em locais que não era para elas passarem. Isto nunca vai ser replicado num modelo, isso não vai ser replicado num aplicativo, certo? E aí quando a gente chega nesse ponto, a gente fala, opa, tá vendo? Isso aqui é diferente. Aí isso chama atenção, a gente vai à literatura, procura nos livros e pode ampliar o ensino. Pode falar, tá vendo? Se você for fazer isso lá na frente, se eu sempre falo para eles, além de aprender o normal, eles precisam aprender o que é variação. Que a gente tem um X no corpo disso. Esse tempo nós entrevistamos aqui a Rose é estudante de tanatopraxia. Eu até tive que colocar aqui para poder pronunciar a palavra. Tenho certeza que a Rose está nos ouvindo agora e ela colocou uma coisa muito interessante. A gente pensa em uso do corpo é ciência pura, né, professor? Mas ao mesmo tempo você tem que ter um respeito, porque ali existe uma vida que se foi, né? Mas que de alguém que tem uma história, tudo isso também tem que ser pensado nessa hora, né? Com certeza. Eu sempre falei que eu estou com mais de 27 anos de docência na anatomia humana e eu sempre falei assim, que aquele cadáver que está lá, aquele corpo que está lá, ele tem que ser louvado. Por quê? Se for um corpo de doação, essa pessoa está ensinando pós-morte. Exato. Né? Ela viveu, ela aprendeu, ela ensinou e ela vai continuar ensinando. E se for uma pessoa indigente, eu sempre gosto de frisar, aquela pessoa está lá porque ela não teve a condição que nós tivemos.
seja por sorte, seja por destino, não quer que seja. Então, o nosso respeito com aquela pessoa que está nos ensinando, independente de quem for em vida, é imprescindível. Né? Então, mesmo a pessoa, é o indigente, se ele não conseguiu ajudar alguém em vida, ele está ajudando muitas pessoas nessa fase. Isso é inegociável, o respeito. Perfeito, então, professor Salvilo, eu sei que o seu tempo está corrido, né? Quero agradecer aí esse bate-papo, a gente poderia ficar aqui, aliás, em outro momento convidado para a gente falar com mais tempo, porque eu penso que é um assunto que a gente pode aprofundar, né? Com certeza. Mas bacana saber que a Unifeb, através aí do curso de medicina, tem esse trabalho e tem toda essa preocupação, e quem ganha, sem sombra de dúvida, são os estudantes e a sociedade, né, professor? Obrigado, professor Saviola. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, obrigado, Valdemiro, uma boa tarde a todos.